Geralmente quando a gente está produzindo algum caldo, algum molho, a gente sempre vai prestar atenção na viscosidade que ela tem. Se ela está muito grossa, a gente vai adicionar um pouco mais de caldo ou de água, ou se ela estiver muito líquida, a gente vai adicionar algum tipo de espessante, geralmente farinha de trigo. Mas já existem no mercado diferentes tipos de espessantes que a gente pode encontrar e utilizar que dão resultados muito bons. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco as diferenças que a gente vai ter entre elas. Só para a gente entender um pouco mais sobre o que é esse aumento da viscosidade quando a gente adiciona farinhas ou maisena no caso, tá? Finge que isso aqui é a água, tá? Então a gente vai ter nosso líquido base e aí a gente vai adicionar uma maisena no caso, um amido de milho. Então a gente vai ter aqui e adicionando calor também nela, o que vai acontecer? Esses carboidratos que a gente encontra presentes, eles vão acabar se endireitando por causa do calor, fazendo com que ao mexer a gente aplicar uma energia externa mecânica de misturar, elas vão acabar conseguindo se agrupar e se juntar, se formando coisas assim, formando redes. Farinha de trigo, amido de milhos também ajudam a emulsionar as coisas. Se a gente acabar misturando água e óleo, que a gente já sabe que elas não se misturam, o óleo vai acabar subindo para a superfície. À medida que a gente vai adicionando farinha ou a maisena mesmo, eles acabam passando por esse mesmo processo de gelatinização. Ela acaba ajudando também a formar uma emulsão. Não é a emulsão mais estável do mundo, mas é uma emulsão. A maioria das receitas que a gente tem hoje, para espessar elas, a gente acaba utilizando um roux, tá? Que se escreve hooks. Que é basicamente a gente pegar a manteiga, adicionar a farinha de trigo, deixar fritar essa farinha até que a cor e sabor que você deseja, e aí a gente adiciona o caldo que a gente quer espessar. Se você não quer fazer isso, você também pode optar por um slurry, que nada mais é que amido de milho misturado na água. A gelatinização do amido de milho já ocorre a partir de mais ou menos uns 65 graus Celsius. Então a gente sempre vai tentar dissolver esse amido de milho na água primeiro e depois a gente adiciona. Essa técnica é bastante utilizada já em pratos chineses, tá? Na maioria dos pratos chineses a gente acaba utilizando como espessante esse tal de slurry. E sempre lembrar que a gente tem que acabar cozinhando esses dois espessantes quando a gente utiliza deles, tá? Senão ele acaba ficando com aquele gosto de farinha crua, um pouco farinhento, então sempre cozinhar ele bem pra gente conseguir tirar todo esse sabor. Algumas diferenças que a gente já consegue observar, né, de quando a gente utilizar a farinha de trigo para espessar alguma coisa ou o amido de milho, é principalmente na coloração dela, tá? A gente consegue ver que com a farinha de trigo ele acaba ficando um pouco mais opaco. Eu acredito que é porque na farinha de trigo existem diversos componentes diferentes, né? Principalmente outras proteínas, então ele acaba deixando essa turbidez um pouco maior. Uma das questões mais importantes também para a gente levar em consideração para a viscosidade de líquidos é principalmente a temperatura dela. Eu deixei essas duas misturas, a de amido de milho e de farinha de trigo, na geladeira, e só para você ver que quando ela tá gelada, essa aqui de amido de milho, ela praticamente vira um pudinzinho, né? Então a temperatura influencia bastante. Uma dica que é legal se saber também é que quando a gente está espessando alguma coisa, se a gente está fervendo isso, é melhor a gente espessar um pouquinho abaixo do que a gente realmente quer. Porque na hora que a gente for servir realmente essa comida, ela vai estar já um pouco mais espessa, um pouco mais viscosa. Bom, não esquece de me seguir aí, tá? Obrigado! Eu acabei fazendo teste também com polvilho doce, só porque eu também tenho essa farinha aqui em casa, tá? Ele acaba ajudando a espessar um pouco, mas ele fica com um aspecto um pouco mais babento, sabe? Então eu não super recomendo ele não, só se você gosta de comer, sei lá, uns negócios meio babudo assim, tá? Outra coisa que a gente pode utilizar também que não é tão conhecido é a goma de xantana. E ela é feita a partir da fermentação de açúcares, mas a fermentação por uma bactéria própria. Um aspecto legal da gente levantar da xantana é que ele é um pouco difícil da gente conseguir misturar ele na água. Então se você for usar, utiliza aos poucos e sempre adicionando por cima e usando um mixer ou um liquidificador para conseguir dispersar ele bem na água. A xantana é boa para você usar porque você não precisa cozinhar ela e também é um bom substituto para pessoas que são celíacas ou intolerantes a glúten. Você pode deixar essa misturinha já feita e só adicionar no líquido que você quer engrossar.
Eu acabei comprando a Chantana lá na zona cerealista, tá? Foi R$120 o quilo, peguei 100 gramas, mas 100 gramas rende muita coisa, tá? É um espessante muito eficiente, então só toma cuidado na hora de usar também, pra você não deixar ele mega grosso. Você já deve ter comido ela sem saber, já que ela tem praticamente em muitos produtos industrializados, como alguns pães sem glúten, sorvete e molho de salada. A goma de xantana também é muito utilizada em sorvete, já que ela ajuda a diminuir o tamanho dos cristais de gelo que pode acabar se formando durante o congelamento do sorvete. Mesmo a xantana não sendo muito bem solúvel em água, ela é muito bem solúvel em óleo. Então você pode acabar dissolvendo ele em um pouco de óleo e aí você bater com o mixer sempre no caldo que você quiser. Bom, em questão de sabor, nenhum deles altera muito o sabor. Acho que a principal coisa que a gente tem que ficar mais ligado é que a gente sempre tem que cozinhar bem a farinha e os amidos também para eles não passarem o gosto de cru na nossa comida. Então é só a gente garantir que a gente cozinhou bem a nossa mistura, que tá tudo certo. E diante de todos esses espessantes, tá claro que a gente tem opções muito boas para quem é celíaco ou quem é intolerante a glúten, tá? Todos eles funcionam de maneira muito simples, a gente acaba dissolvendo eles em algum líquido antes e aí a gente vai adicionando aos poucos no nosso caldo ou, sei lá, sopa que você quiser fazer, que você quiser espessar, tá? Eu sou Daniel Pai e esse foi mais um vídeo de Cozinhando a Teoria. E se você ainda não curtiu o vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e me seguir também, tá? Até a próxima. Valeu!